Você já percebeu como a vida muda depois dos 50? Às vezes parece que o mundo desacelera, enquanto o tempo acelera. As pessoas ao redor começam a te enxergar diferente. Ou pior, deixam de enxergar. Os filhos crescem, os amigos seguem seus caminhos, e de repente você se vê diante do espelho com uma pergunta silenciosa no coração. E agora? O que eu faço com o que ainda sinto? Não é fácil lidar com as mudanças que chegam com a maturidade. Perdas, silêncios, saudades, incertezas. Mas também é nessa fase da vida que temos algo precioso: tempo. Tempo para olhar para dentro, para cuidar da mente e, principalmente, para redescobrir a força que sempre esteve aí, mas talvez tenha sido esquecida entre tantas obrigações. E é sobre isso que vamos falar aqui. Sobre como reconstruir, com calma e consciência, uma fortaleza emocional que não depende da juventude, nem das circunstâncias externas. Uma força que vem de hábitos simples, mas poderosos, inspirados pela filosofia estoica, aquela que ensina que não podemos controlar tudo o que acontece conosco, mas podemos sim controlar como reagimos a isso. Neste texto, quero te apresentar 11 hábitos capazes de transformar sua maneira de viver e sentir. Não são receitas mágicas. São sementes. Pequenos gestos que, cultivados dia após dia, ajudam você a se tornar emocionalmente forte, por dentro e por fora. E para começar essa jornada, quero te contar a história de uma mulher que, aos 58 anos, redescobriu sua própria força quando achava que tudo já havia passado. O nome dela é Clara. E talvez, em algum momento, você se reconheça nela. Clara sempre foi uma mulher forte. Criou 2 filhos praticamente sozinha. Trabalhou por mais de 30 anos como professora em escolas públicas e enfrentou a vida com a coragem silenciosa que só as mães conhecem. Aos 58 anos, recém-aposentada e com os filhos já encaminhados, ela se viu pela primeira vez em muitos anos com tempo. Tempo para si, para pensar, para sentir. Mas o que parecia um alívio à primeira vista logo se transformou em um vazio estranho, uma sensação de que a vida estava desacelerando, mas o coração ainda pulsava forte, como se houvesse algo não resolvido dentro dela. A morte repentina do marido, 2 anos antes, havia deixado um buraco difícil de nomear. Ela tinha enfrentado a perda como sempre fez, de pé, com dignidade, sem deixar a dor escapar nos olhos. Mas o luto não foi embora. Ficou ali, adormecido, esperando o silêncio da aposentadoria para despertar. As manhãs, antes cheias de pressa e compromissos, agora começavam lentas, quase imóveis. Clara tomava o café em silêncio, olhando pela janela da cozinha, enquanto os pensamentos vinham em ondas, memórias, arrependimentos, saudades e um tipo de melancolia que não sabia de onde vinha. Certo dia, ao caminhar no parque próximo de casa, uma tentativa tímida de preencher o tempo, ela encontrou uma antiga colega de profissão, Lúcia, que já não via há mais de uma década. A conversa começou tímida, com sorrisos de lembranças e perguntas de praxe. Mas aos poucos, Clara foi se permitindo abrir. Falou do marido, da solidão, da sensação de estar parada no tempo. Lúcia, com o olhar calmo de quem também já havia passado por muito, ouviu com atenção. E então, quase como quem oferece um chá quente em dia frio, ela disse: "Você já ouviu falar sobre o estoicismo? Uma filosofia antiga que me ajudou a voltar a respirar quando eu achava que não conseguiria mais." Clara sorriu sem graça. Filosofia. Achava que essas coisas eram complicadas, distantes, para jovens universitários ou intelectuais. Mas Lúcia continuou: "Não é nada complicado. Na verdade, é bem simples. Os estoicos acreditavam que não podemos controlar tudo o que acontece conosco, mas podemos controlar como reagimos. E mais do que isso, que a força emocional se constrói nos hábitos pequenos, do dia a dia." Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Clara. Nos dias seguintes, ela começou a pesquisar por curiosidade. Leu algumas frases de Sêneca, de Marco Aurélio, assistiu vídeos, ouviu podcasts. O que mais lhe chamou a atenção não foi a complexidade,
mas a simplicidade. A ideia de que, mesmo depois de tudo, ainda poderia escolher como viver. Que ainda poderia encontrar paz. Não em grandes eventos ou mudanças radicais, mas nos detalhes. Inspirada por essa descoberta, Clara decidiu experimentar. Começou devagar, com pequenas práticas sugeridas pela filosofia estoica. Escrever 3 coisas pelas quais era grata todos os dias, prestar atenção na respiração nos momentos de ansiedade, caminhar com mais presença. Passou a cuidar mais de si, não por vaidade, mas como forma de respeito. Começou a dizer não com menos culpa, a aceitar o que não podia mudar sem se sentir derrotada. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não precisava mais lutar contra tudo, apenas consigo mesma. Claro que não foi fácil. Alguns dias eram cinzentos, outros mais leves. Às vezes voltavam os pensamentos tristes, as saudades. Mas agora ela sabia o que fazer com eles. Acolhê-los, entender de onde vinham e deixá-los ir, como folhas levadas pelo vento. Começou a refletir sobre suas reações, suas emoções, seus padrões. Percebeu que muitas das dores que carregava não eram mais atuais, mas ecos do passado que insistiam em ficar. E decidiu. Não queria mais viver refém do que foi, mas autora do que ainda podia ser. Foi assim que, sem perceber, Clara começou a se tornar emocionalmente mais forte. Não da forma como se imaginava na juventude, como alguém inabalável, mas como alguém flexível, que sabe cair e levantar com leveza. Alguém que se olha no espelho, mesmo com as marcas do tempo, enxerga uma mulher inteira. Uma mulher viva. Quando Lúcia lhe perguntou, meses depois, o que havia mudado, Clara sorriu com os olhos úmidos e disse: aprendi a respirar com o coração. E a viver com mais calma, mesmo quando tudo parece difícil. Talvez você, que está lendo agora, se reconheça em alguma parte dessa história. Talvez a sua dor tenha outro nome, outra forma, outro tempo. Mas o convite é o mesmo. Que tal experimentar um novo jeito de olhar para si? Não como quem começa do zero, mas como quem continua, com mais sabedoria, mais presença e mais compaixão. Assim como Clara, você também pode redescobrir sua força. Ela está aí, dentro de você, só esperando ser cultivada. Hábito 1. O poder da resiliência. Você já caiu. Não no chão, mas na vida. Aqueles momentos em que algo acontece e parece que o mundo todo desaba. Pode ter sido a perda de alguém querido, um diagnóstico inesperado, um fim que você não escolheu. E quando isso acontece depois dos 50, o impacto é diferente. A gente já não tem mais a mesma pressa de antes, mas as feridas parecem mais profundas, e o tempo às vezes pesa mais do que cura. A verdade é que todos nós, em algum momento, caímos. E está tudo bem cair. O que realmente importa é o que fazemos depois da queda. A resiliência não é sobre ser forte o tempo todo. Não é sobre sorrir quando o coração está em pedaços. É sobre não se entregar. É sobre permitir-se sentir a dor, mas também levantar com dignidade e continuar andando, mesmo que devagar. Os filósofos estoicos entendiam isso muito bem. Para eles, a verdadeira força está na mente que aprende a se adaptar, não na que tenta controlar o incontrolável. Marco Aurélio, um dos grandes nomes do estoicismo, escreveu: a adversidade revela o gênio, a prosperidade o esconde. Ou seja, é nos momentos difíceis que descobrimos quem realmente somos. Mas como cultivar essa tal resiliência? Clara, aquela mulher da história que você conheceu, começou com um pequeno passo. Aceitou que não precisava vencer tudo em um dia. Ao invés de se culpar por sentir-se frágil, ela começou a se tratar com gentileza. Em vez de fingir que estava tudo bem, passou a reconhecer suas emoções sem julgamento. E, aos poucos, foi se reconstruindo. Não de uma forma mágica, mas real. Um dia de cada vez. Resiliência é como um músculo, precisa ser exercitado. E depois dos 50, esse exercício ganha um sabor especial, porque já passamos por muito. Já vencemos outras batalhas, e só de estarmos aqui,
Já somos prova de força. Talvez você não perceba agora, mas há em você uma sabedoria silenciosa, construída com o tempo, com as dores e com as superações que já enfrentou. Por isso, quando a vida te derrubar, não tenha pressa em se levantar. Fique no chão o tempo que for necessário para entender o que te fez cair. Mas depois, levante-se. Nem que seja com passos pequenos. Nem que seja com lágrimas nos olhos. Porque cada vez que você se ergue, mesmo com medo, mesmo cansado, você se torna mais forte. E essa é a verdadeira resiliência. Hábito 2. Domine sua mente. Às vezes, o maior desafio que enfrentamos não está fora de nós, mas dentro. É aquela voz que sussurra quando ninguém está por perto. Aquela que te diz que você não é mais tão útil, que já passou da sua hora, que ninguém te escuta mais. Uma voz que, com o tempo, pode se tornar um hábito. Silenciosa, persistente, cruel. E, se não estivermos atentos, começamos a acreditar nela. Essa voz tem muitos nomes. Os estoicos a chamavam de pensamento não controlado. A psicologia moderna chama de crítico interno. Mas o nome pouco importa. O que importa é reconhecer que ele existe e que você pode aprender a não deixá-lo comandar sua vida. Dominar a mente não significa pensar positivo o tempo todo. Nem ignorar as emoções difíceis. Pelo contrário, significa aprender a observar seus pensamentos sem deixar que eles te dominem. Significa, por exemplo, perceber quando aquele pensamento de não sou mais capaz aparece e perguntar: será mesmo verdade? Ou é só um medo disfarçado tentando me proteger de algo novo? Clara aprendeu isso com o tempo. No início, ela acreditava em tudo o que sua mente dizia. Quando sentia que estava atrasada na vida, aceitava isso como fato. Quando se olhava no espelho e se sentia invisível, achava que era mesmo. Mas um dia, leu uma frase de Epicteto que ficou gravada em sua alma. Não são as coisas que nos perturbam, mas sim a forma como as interpretamos. A partir dali, começou a praticar um novo hábito: falar consigo mesma com mais compaixão. Ao invés de repetir críticas internas, passou a se lembrar das coisas que já superou. Quando a insegurança batia, ela escrevia no papel: já enfrentei coisas piores. Estou viva. Estou aqui. Posso tentar de novo. E isso, com o tempo, foi moldando uma nova Clara, mais consciente, mais dona de si. Você também pode fazer isso. Não precisa brigar com sua mente, apenas aprender a guiá-la. Quando o pensamento negativo vier, respire fundo. Não o expulse com raiva, mas também não o convide para ficar. Questione-o com calma. Troque o não consigo mais por o que posso fazer hoje com o que tenho. Troque o já é tarde por ainda estou aqui. Isso importa. Dominar sua mente é lembrar que você tem escolha. Mesmo quando tudo ao redor parece confuso, você ainda pode escolher o que alimentar dentro de si, o medo ou a coragem. E acredite, depois dos 50, a mente precisa de cuidado tanto quanto o corpo. Cuide dela com palavras gentis, com silêncio, com reflexão. Porque a sua mente é o jardim onde a sua paz cresce. E paz, mais do que tudo, é uma conquista interna. Hábito 3. Conecte seu corpo e sua mente. Você já acordou num daqueles dias em que tudo parece pesado? O corpo cansado, a mente inquieta, o coração apertado sem motivo aparente. Às vezes achamos que é só cansaço ou idade. Mas, na verdade, pode ser apenas um sinal de que algo dentro de nós está desconectado. O corpo e a mente já não estão mais andando juntos. Os estoicos compreendiam bem essa ligação. Para eles, cultivar o corpo era também cultivar a alma. Um corpo forte e cuidado ajuda a mente a permanecer lúcida, centrada, serena. Não se trata de ter um corpo jovem, mas um corpo desperto, presente, respeitado, em movimento. Clara aprendeu isso de forma quase intuitiva. Um dia, enquanto organizava papéis antigos, sentiu-se ansiosa, tensa, perdida em pensamentos do passado. Ao invés de tentar resolver tudo com a cabeça,
Colocou um tênis e saiu para caminhar. Foi uma caminhada lenta, sem destino certo. Mas algo diferente aconteceu. Ao mover o corpo, sentiu os pensamentos desacelerarem. O ar entrando, o coração batendo, os pés tocando o chão. Era como se, finalmente, estivesse de volta a si mesma. Desde então, ela passou a incluir pequenas rotinas no seu dia. Alongar os braços pela manhã, esticar as pernas na varanda, fazer jardinagem aos fins de semana. E percebeu que seu corpo, antes ignorado por tanto tempo, era uma fonte silenciosa de equilíbrio. Um canal direto para se reencontrar quando a mente queria fugir. Não estamos falando aqui de exercícios exaustivos ou metas inalcançáveis. Estamos falando de presença. De perceber o próprio corpo como um templo, não no sentido religioso, mas no sentido humano. Um espaço que abriga memórias, emoções e possibilidades. Mesmo com dores, com limitações, com rugas. Ainda assim, um corpo digno de cuidado e carinho. A conexão entre corpo e mente é simples, mas poderosa. Quando você se move com consciência, está dizendo para si mesmo: estou aqui, estou vivo. Cada passo, cada respiração profunda, cada pequeno gesto físico é um convite para a mente desacelerar. Como dizia Sêneca, é parte da cura o desejo de ser curado. E esse desejo começa quando olhamos para o corpo com mais compaixão, não cobrança. Então, que tal começar com algo pequeno? Uma caminhada no quarteirão, uma música para dançar na sala, um alongamento leve antes de dormir. Não para agradar ninguém, só para lembrar que seu corpo ainda pode ser seu aliado. Porque quando o corpo se levanta, a mente o segue. E juntos, eles te colocam de volta no caminho da força interior. Hábito 4. Respire profundamente. Pode parecer simples demais, até bobo para alguns. Mas a verdade é que a respiração é o ponto de partida para quase tudo na vida. A cada inspiração, confirmamos que ainda estamos aqui. A cada expiração, temos a chance de deixar algo ir. Mas, com o passar do tempo e o acúmulo das preocupações, esquecemos de respirar de verdade. Respiramos no automático, curtos, ansiosos, sem perceber que carregamos o corpo tenso e a mente acelerada, como se estivéssemos sempre nos defendendo de algo. Depois dos 50, esse peso interno costuma se intensificar. São muitas memórias, muitas saudades, muitos e se que visitam a mente sem pedir licença. E quando tudo parece demais, é natural querer fugir, se distrair, evitar. Mas talvez o segredo não esteja em correr, e sim em parar. Parar e respirar. Clara descobriu isso no momento de crise. Estava em casa, sozinha, sentindo uma angústia apertada no peito. Tentou se ocupar, ligou a televisão, pegou o celular, mas nada funcionava. Até que lembrou de algo que tinha lido num livro sobre estoicismo. A alma precisa de silêncio. E o silêncio começa com o ar que entra e sai. Fechou os olhos, colocou a mão sobre o coração e respirou. Devagar. Profundo. De novo. Aos poucos, o corpo foi relaxando. Os pensamentos, que antes se atropelavam, começaram a dar espaço. E então, o que era desespero virou presença. Respirar profundamente é mais do que uma técnica. É um ato de coragem. Um lembrete de que você está vivo e de que pode escolher como atravessar cada momento. Quando respiramos com consciência, ativamos algo ancestral em nós, a capacidade de acalmar o sistema nervoso, de se reconectar com o presente, de sair do modo sobrevivência e entrar no modo vida. Os estoicos sabiam disso, mesmo sem a ciência moderna. Eles nos ensinavam a manter a calma no caos e a respirar antes de reagir. Não como fraqueza, mas como força. Porque só quem respira fundo consegue agir com clareza, e não no impulso. Então, da próxima vez que se sentir sobrecarregado, experimente este gesto simples. Pare. Feche os olhos. Inspire profundamente pelo nariz, sentindo o ar preencher o abdômen. Depois, expire lentamente pela boca. Faça isso algumas vezes, sem pressa. Não espere milagres imediatos, mas repare como,
Pouco a pouco, sua mente começa a desacelerar, como seu corpo relaxa, e como aquele medo, que parecia gigante, talvez não seja tão grande assim. Respirar é o primeiro passo para recuperar o controle de si mesmo. E, aos 50, 60 ou 70 anos, ainda dá tempo de respirar melhor, porque enquanto há fôlego, há caminho. E cada respiração é uma chance de recomeçar por dentro. Hábito 5. Aprenda a dizer não. Durante muito tempo, Clara acreditou que dizer sim era uma prova de amor. Para os filhos, para os amigos, para os vizinhos. Sempre disposta, sempre disponível. Dizia sim mesmo quando o corpo pedia descanso, mesmo quando o coração dizia não. Afinal, foi ensinada assim. Ser boa é ser solícita, é não desapontar ninguém. E assim, sem perceber, passou boa parte da vida se esquecendo de si mesma. Mas chega um momento, e esse momento costuma vir com a maturidade, em que o silêncio interior começa a gritar. E eu? Onde eu fico nessa história? Foi num desses dias de esgotamento que Clara finalmente entendeu. Dizer não também é um ato de amor. Amor próprio. Aprender a dizer não é ser egoísta. É reconhecer que há limites, que sua energia é preciosa, que seu tempo não é infinito, e que se você continuar tentando agradar a todos, vai acabar se afastando de si mesmo. Os estoicos nos lembram disso de forma clara. Devemos focar apenas no que está sob nosso controle. E agradar todo mundo definitivamente não está. Quando Clara começou a praticar esse novo hábito, sentiu culpa. A primeira vez que recusou um convite que não queria aceitar, passou a noite em dúvida. Será que magoei? Será que pareci ingrata? Mas, com o tempo, percebeu algo transformador. Quem realmente a amava continuava ao lado. E quem se afastava por não ouvir um sim, talvez nunca estivesse verdadeiramente presente. Ela passou a estabelecer limites de forma gentil, mas firme. Aprendeu que um não dito com respeito é tão valioso quanto um sim dito com o coração. Parou de se explicar demais. Um simples hoje não posso passou a bastar. E, em troca, ganhou tempo. Ganhou paz. Ganhou de volta partes de si mesma que estavam adormecidas. Se você sente dificuldade em dizer não, respire fundo. Pergunte-se: isso que estão me pedindo está alinhado com o que eu preciso agora? Se a resposta for não, permita-se recusar. Com amor, com educação, mas com firmeza. E lembre-se, colocar limites não é rejeitar o outro. É acolher a si mesmo. Aos olhos estoicos, quem conhece seus limites, conhece sua liberdade. E a liberdade emocional começa quando você se liberta da obrigação de ser tudo para todos. Aprender a dizer não é, na verdade, dizer sim para o que realmente importa. Sua saúde, seu tempo, sua paz. E isso, depois dos 50, é mais do que necessário, é essencial. Hábito 6. Aceite o que você não pode mudar. Existem dores que não desaparecem com o tempo. Existem situações que não se desfazem, por mais que desejemos. A morte de quem amamos, uma escolha errada do passado, uma oportunidade perdida, uma palavra que nunca foi dita. Aos 50, 60 ou 70 anos, carregamos em nós uma bagagem cheia de momentos assim. Alguns leves, outros pesados, alguns que ainda nos visitam à noite sem pedir permissão. Durante muito tempo, Clara tentou consertar o que era impossível de mudar. Repassava conversas antigas na cabeça, se perguntava-se, incontáveis vezes, se tivesse agido diferente, se tivesse dito algo, se tivesse tomado outro caminho. Era como correr em círculos dentro da própria mente. Até que um dia, lendo uma citação estoica, ela parou. A frase dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E os bons pensamentos começam quando aceitamos o que não está em nossas mãos. Naquele momento, Clara entendeu que aceitar não era desistir. Não era se render. Era libertar-se. Aceitar era parar de lutar contra o fantasma, se começar a viver com o que havia agora. Era dizer: sim, isso aconteceu. Eu não posso mudar.
mas posso escolher o que fazer com isso a partir de hoje. Aceitação, para os estoicos, não é passividade. É clareza. É saber onde colocar sua energia. É deixar de remar contra correntezas que não podem ser vencidas e aprender a navegar com o que se tem. Não se trata de abandonar a esperança, mas de abandonar o controle ilusório. E, principalmente, de abandonar a culpa. Clara passou a fazer um exercício simples que mudou sua forma de lidar com o passado. Escrevia 2 listas. Em uma, colocava tudo o que podia controlar naquele momento. Na outra, tudo o que estava fora do seu alcance. Essa pequena prática a ajudava a enxergar com mais serenidade. E pouco a pouco, foi soltando os pesos invisíveis que carregava nos ombros há décadas. Aceitar o que você não pode mudar é também um gesto de amor por si mesmo. É reconhecer que você fez o melhor que podia com o que sabia na época. É parar de se ferir com o que já passou. Porque não há como construir um amanhã leve carregando as pedras de ontem no peito. Então, se hoje existe algo em sua vida que você ainda tenta controlar sem sucesso, uma lembrança, uma ausência, um arrependimento, respire. Reconheça sua dor. Mas depois, solte. Você não precisa mais lutar com o passado. Ele já aconteceu. E você ainda está aqui. Vivo. Inteiro. Pronto para viver o que ainda pode ser vivido com mais leveza e mais paz. Hábito 7. Reflita sobre sua vida. Você já parou, de verdade, para pensar em como tem reagido às coisas da vida? Não estou falando de lembranças ou memórias, mas de reflexão consciente. De olhar para dentro, com calma, e perguntar: isso realmente é do jeito que estou sentindo, ou é apenas a forma como interpretei? Muitas vezes, carregamos sentimentos que não são mais necessários. Mágoas antigas, reações automáticas, palavras que nos feriram. E seguimos vivendo como se aquilo ainda estivesse acontecendo. Mas não está. Só ficou guardado. E o que não é digerido, se acumula. Clara percebeu isso num dia aparentemente comum. Estava arrumando uma gaveta antiga, cheia de papéis. Encontrou uma carta que nunca teve coragem de enviar, escrita há mais de 20 anos. Ao reler suas próprias palavras, sentiu uma mistura de tristeza, vergonha e alívio. Não era mais aquela mulher. As feridas daquela época já não sangravam, mas ainda estavam ali, intactas, porque ela nunca havia parado para refletir sobre elas. A filosofia estoica valoriza profundamente a prática da autoavaliação. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escrevia em seu diário todas as noites, questionando suas ações e emoções. Ele sabia que sem reflexão não há crescimento, apenas repetição. Refletir é como limpar uma lente suja. Tudo continua no mesmo lugar, mas você passa a enxergar com mais clareza. Você começa a perceber padrões, porque sempre se irrita com determinada situação. Porque sente culpa toda vez que se coloca em primeiro lugar. Porque teme tanto a solidão, mesmo já estando acostumado a ela. Essa prática não exige nada além de um pouco de tempo e sinceridade. Pode ser uma caminhada silenciosa, um caderno de anotações, ou até mesmo uma conversa honesta consigo mesmo diante do espelho. O importante é criar espaço para ouvir a própria voz. Não a do medo, nem a das cobranças externas, mas a sua. Aquela que às vezes você esquece de consultar. Clara começou a reservar alguns minutos ao final do dia para pensar. O que me afetou hoje? Por que reagi assim? O que posso fazer diferente amanhã? Com o tempo, esse hábito se tornou uma âncora emocional. Um momento em que ela se reconectava com suas escolhas e reencontrava sua direção. Refletir não é se julgar, nem se criticar. É acolher. É reconhecer suas falhas com ternura e suas vitórias com gratidão. É tomar as rédeas da própria história, mesmo que ela já tenha muitos capítulos escritos. Porque nunca é tarde para mudar o rumo. E se você acha que já é velho demais para refletir sobre si mesmo, lembre-se, a maturidade não vem apenas com a idade, mas com a disposição de se conhecer cada vez mais. E essa jornada, por mais silenciosa que seja,
é uma das mais libertadoras que você pode viver. Hábito 8. Pratique a gratidão. Gratidão. Uma palavra que parece simples, repetida em mensagens de bom dia e cartões de aniversário. Mas por trás dela, há uma força silenciosa, capaz de transformar a maneira como você enxerga a vida, principalmente quando ela já te mostrou seu lado mais difícil. Depois dos 50, a vida já nos tirou algumas coisas. Pessoas, oportunidades, saúde, tempo. É natural, às vezes, olhar para trás com saudade ou arrependimento. Clara fazia isso com frequência. Contava perdas como quem conta dívidas. Mas um dia, escutou uma frase num vídeo sobre estoicismo que a desarmou. Você pode focar no que perdeu, ou pode agradecer pelo que ainda tem. Ambas as escolhas moldam seu mundo. Aquilo a fez pensar. E se, em vez de contar as faltas, ela começasse a contar os presentes? No início, foi difícil. Agradecer por quê? Ela se perguntava. Mas resolveu tentar. Pegou um caderno simples e escreveu, antes de dormir, 3 coisas pelas quais sentia gratidão naquele dia. Às vezes, era o cheiro do café. Outras, o sol batendo na cortina. Um telefonema de um amigo antigo. Um dia sem dor nas costas. Nada extraordinário. Mas, com o tempo, Clara percebeu algo extraordinário. Seu olhar começou a mudar. Passou a notar pequenas belezas que antes ignorava. E mesmo nos dias cinzentos, sempre havia algo, por menor que fosse, que merecia ser reconhecido. A gratidão não apaga a dor, mas oferece uma nova lente. Os estoicos não falavam sobre agradecer como um gesto social, mas como uma disciplina interna. Para eles, tudo o que acontece, inclusive as dificuldades, pode ensinar algo. E se há aprendizado, há motivo para gratidão. Não se trata de forçar positividade, nem de negar os problemas. É um treino, um hábito, uma escolha diária de não deixar que o que falta roube o valor do que existe. E quanto mais você pratica, mais fácil se torna. A mente, assim como o corpo, responde ao que você a ensina a enxergar. Clara nunca mais parou de escrever em seu caderno. Hoje, chama aquele momento de oração sem palavras. É ali que reconecta-se com o presente, com o que realmente importa. E quando as dores voltam, porque elas sempre voltam, ela as acolhe com mais suavidade, pois aprendeu que mesmo nas sombras, ainda pode existir um fio de luz. Praticar a gratidão é lembrar que, apesar de tudo, você ainda está aqui. E isso, por si só, já é um milagre discreto. Porque viver com gratidão não é ignorar a vida real. É honrar cada pedaço dela, até os que doem. E aos 50, 60 ou 70 anos, essa sabedoria simples pode ser o que faltava para transformar seus dias em algo mais leve, mais sereno e profundamente verdadeiro. Hábito 9. Cultive a felicidade emocional. Aos 50 anos, ou 60, ou 70, muita gente começa a se perguntar: será que ainda posso ser feliz? A ideia de felicidade, que um dia pareceu grandiosa, intensa, cheia de promessas, agora parece mais discreta. E talvez, mais verdadeira. Clara já não buscava mais os grandes feitos. Tinha vivido o bastante para saber que a felicidade não mora em conquistas barulhentas, nem em momentos perfeitos. Ela surge, tímida, nas coisas simples. Um pão fresco pela manhã. Um banho quente num dia frio. Uma conversa honesta. A sensação de paz depois de uma tarde tranquila. Mas para que essa felicidade apareça, é preciso cultivá-la. E cultivar exige intenção. Não é esperar que a alegria bata à porta. É preparar o terreno, por dentro, para que ela se sinta bem-vinda. Os estoicos sabiam disso. Para eles, a felicidade verdadeira não depende do que acontece fora, mas da forma como escolhemos viver o que acontece. Clara aprendeu isso com pequenas atitudes. Começou a observar o que lhe fazia bem. Percebeu que seu humor melhorava quando tomava sol por alguns minutos. Que se sentia mais leve quando ouvia música. Que se sentia viva quando cozinhava sem pressa. Nada disso custava dinheiro,
mas tudo exigia presença. Ela também aprendeu a não se comparar, a não medir sua vida pela régua dos outros. Uma das maiores fontes de infelicidade, ela descobriu, era a comparação silenciosa, com os filhos, com os vizinhos, com o passado, e decidiu trocar isso por apreciação, por si mesma, pela sua história, pelo que ainda podia ser vivido. Cultivar a felicidade emocional é como cuidar de um jardim interno. Às vezes, ele estará cheio de flores. Em outras, só terra e silêncio. Mas se você continuar regando com atenção, carinho e paciência, ele floresce. Porque a felicidade que dura é aquela que cresce por dentro, devagar, mas com raízes fortes. Não se trata de eliminar a tristeza. Trata-se de não deixar que ela seja dona da casa. Trata-se de construir um espaço interno onde a paz tenha lugar. E isso se faz com gestos simples: dormir bem, alimentar-se com carinho, conversar com quem te faz bem, evitar quem te esgota, respeitar seus limites. Clara hoje não diz que é feliz o tempo todo, mas diz que aprendeu a ser mais amiga de si mesma. E isso, para ela, é felicidade suficiente. Porque no fim das contas, ser emocionalmente feliz não é estar sempre sorrindo. É saber que, mesmo nos dias nublados, existe dentro de você um lugar onde o sol ainda brilha. Hábito 10. Liberte-se com o perdão. Perdoar. Uma palavra que parece fácil de dizer, mas difícil de viver. Especialmente quando a ferida foi profunda. Quando a dor deixou marcas que o tempo, sozinho, não soube apagar. Aos 50 ou 60 anos, muitos carregam lembranças como cicatrizes mal fechadas, traições antigas, palavras duras, ausências que nunca foram explicadas. E, às vezes, o que mais machuca não é o que aconteceu, mas o que nunca foi resolvido. Clara sabia bem como era isso. Por anos, alimentou uma mágoa de uma amiga de juventude. Uma amizade que terminou sem explicações, deixando um buraco entre o afeto e o silêncio. Ela dizia para si mesma que não ligava mais, que já havia superado. Mas, no fundo, aquele ressentimento ainda morava em seu coração. Até que, num dia qualquer, enquanto lia um trecho de Epicteto, sentiu algo mudar. A frase dizia: guardar raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de jogá-lo em alguém. Quem se queima é você. Aquilo a atingiu em cheio. Clara compreendeu que, enquanto mantinha viva aquela dor, não estava punindo ninguém. Estava se impedindo de seguir leve. Decidiu, então, escrever uma carta. Não para enviar, apenas para colocar para fora tudo o que sentia. Chorou enquanto escrevia. Mas, ao final, sentiu algo raro, alívio. Não porque a história foi consertada, mas porque ela finalmente soltou o peso. Perdoar não é esquecer. Não é dizer que o que fizeram foi certo. É escolher não carregar mais o que te quebra por dentro. É um ato de liberdade. E mais do que isso, é um presente que você se dá. Os estoicos ensinavam a importância de focar no que está sob nosso controle. E o perdão é justamente isso. Não depende do outro, depende de você. Muitas vezes, não conseguimos perdoar porque esperamos justiça, ou porque achamos que perdoar é validar o erro. Mas perdoar é simplesmente se libertar do vínculo com o passado que ainda dói. É soltar a corda que machuca suas mãos. É parar de visitar aquele lugar escuro da memória como se ele ainda definisse quem você é hoje. Clara não saiu contando para todos que havia perdoado. Foi um processo íntimo, silencioso e, por isso mesmo, transformador. A mágoa, antes sempre presente, perdeu força. E, com o tempo, desapareceu. Hoje, ela diz que o perdão não mudou o passado, mas mudou completamente a forma como ela carrega o presente. Você também pode fazer isso. Comece aos poucos. Pense em algo ou alguém que ainda te prende. Permita-se sentir. E depois, com coragem, solte. Não pelo outro, mas por você. Porque ninguém merece viver acorrentado a uma dor antiga. E a paz, essa sim, merece espaço em seu coração. Hábito 11. Viva o presente. Você já percebeu como é fácil se perder no tempo?
Um minuto você está lavando a louça, no outro, está revivendo uma conversa de 10 anos atrás. Ou então, está imaginando 1000 possibilidades para algo que nem aconteceu. A mente salta entre o que foi e o que pode ser. Nesse salto constante, o que é acaba se perdendo. Depois dos 50, isso se intensifica. O passado fica mais longo, cheio de histórias, arrependimentos e saudades. O futuro, por outro lado, às vezes assusta. Vem com dúvidas, com medos silenciosos, com a sensação de que o tempo está correndo mais rápido do que gostaríamos. E no meio disso tudo, esquecemos de viver o único tempo que realmente existe: o agora. Clara se deu conta disso numa manhã de domingo, enquanto tomava café na varanda. O sol aquecia sua pele, os pássaros cantavam, o mundo parecia em paz, mas sua mente estava em outro lugar, pensando em contas, em ausências, em possibilidades que não se concretizaram. Foi quando ela, num gesto quase instintivo, fechou os olhos e respirou fundo. Ao abrir, decidiu: hoje, eu quero estar aqui, inteira. Os estoicos sempre valorizaram o presente. Para eles, o passado serve como aprendizado e o futuro como incerteza. O que temos é o momento presente, e nele está todo o poder da escolha, da ação, da mudança. Marco Aurélio dizia: você vive apenas o momento presente. Tudo o resto ou já passou, ou é incerto. Viver o presente não é ignorar responsabilidades. É não permitir que elas roubem sua paz. É estar atento ao agora, ao gosto do café, à textura do vento, ao som da sua própria respiração. É lembrar que, mesmo nos dias difíceis, há sempre algo real acontecendo bem diante dos seus olhos. Algo que merece ser vivido, sentido, apreciado. Clara começou a praticar a presença com pequenos gestos. Caminhava sem celular, comia sem pressa, escutava as pessoas com mais atenção. E, quanto mais se entregava ao agora, mais percebia como a ansiedade diminuía. Porque o presente tem esse poder. Ele silencia a pressa, a comparação, o medo. Ele nos devolve a nós mesmos. Você não precisa mudar tudo da noite para o dia. Só precisa estar onde está. Sentir o chão sob os pés. Ouvir o som ao redor. Sentir o próprio corpo, a própria vida. Não espere um momento perfeito para começar a viver. O momento perfeito é este, exatamente como ele é. A maturidade tem um presente a oferecer, a capacidade de valorizar o simples. E viver o presente é o maior deles. Porque a vida, no fim das contas, não é um lugar a ser alcançado, mas um instante que se repete. E, quando você aprende a habitá-lo, encontra uma paz que não depende de mais nada. Chegar aos 50 anos, ou mais, não é o fim da linha. É, muitas vezes, o começo de uma estrada mais silenciosa, mas não menos profunda. Uma estrada onde não corremos mais para conquistar o mundo, mas caminhamos para nos reencontrar. E é nesse reencontro que mora a verdadeira força emocional. Talvez, ao longo desse texto, você tenha se reconhecido em Clara. Nas dores caladas, nas tentativas de se levantar, no cansaço que não é físico, mas da alma. Talvez você tenha se perguntado se ainda dá tempo, se ainda vale a pena tentar. E a resposta, com toda a serenidade possível, é sim. Sempre vale. Os estoicos nos ensinaram que não controlamos o que a vida traz, perdas, surpresas, mudanças. Mas temos em nossas mãos algo infinitamente poderoso: a maneira como escolhemos viver tudo isso. E essa escolha é feita, todos os dias, nos pequenos gestos, nos hábitos que cultivamos, nos pensamentos que alimentamos, nas emoções que decidimos não negar, mas acolher. Clara não se transformou da noite para o dia. Não virou uma mulher invencível, mas aprendeu, com paciência, a ser íntima de si mesma, a escutar sua própria respiração, a dizer não sem culpa, a agradecer sem motivo aparente, a refletir antes de reagir, a perdoar sem esquecer, a viver sem pressa. E você também pode. Não precisa seguir todos os 11 hábitos de uma vez. Escolha um.
O que mais tocou você? O que mais fez sentido? Comece com ele. Torne-o parte do seu dia. Recomece amanhã, se esquecer hoje. O importante não é a perfeição, mas a constância. É como cultivar uma horta. Cada pequeno cuidado rende frutos no tempo certo. A vida depois dos 50 é uma terra fértil para isso. Você já viveu muito. Já aprendeu muito. Já viu o suficiente para saber que o que realmente importa não é ter controle, mas ter paz. E a paz começa dentro. Começa quando você para de se cobrar o que não é mais necessário. Quando você se olha com carinho, entende que ainda há muito de você que merece ser vivido. Talvez o mundo à sua volta não mude. Talvez as pessoas continuem indo e vindo. Mas, se você mudar sua maneira de estar no mundo, tudo ao seu redor ganha outra cor. Porque a serenidade é contagiante. A calma é poderosa. E a força emocional que nasce da consciência não grita, ela sustenta. Se você chegou até aqui, lendo linha por linha, isso já diz muito sobre você. Diz que há em seu coração o desejo de crescer, de cuidar de si, de viver com mais leveza. E isso, por si só, já é um ato de coragem. Talvez ninguém te diga isso com frequência, mas você merece se sentir em paz. Merece acordar sentindo que tem valor, mesmo que não produza nada. Merece amar quem você é, com suas marcas, suas histórias e suas verdades. Porque a vida não exige que você seja perfeito, apenas que você esteja presente. Então, da próxima vez que a tristeza bater, que a dúvida pesar, que a solidão se aproximar, lembre-se, há um espaço dentro de você que ninguém pode tirar. Um espaço de calma, de sabedoria, de força. E ele está acessível, sempre que você respirar fundo e voltar para o agora. Como disse Sêneca, enquanto víveres, aprende a viver. E viver, meu amigo, minha amiga, é o que você está fazendo agora mesmo.